Edgar Morin. Explica pra gente, Osmando. Exatamente, tem uma relação muito próxima e muito apropriada para este momento. Eu acho que esse resultado da eleição, essa virada na França, com a esquerda e o centro democrático conseguindo 65% dos votos, deixando aquele partido que tinha sido, ter ficado no topo no primeiro turno, indo agora para o terceiro lugar, é um símbolo de uma coisa que a Cíntia lembrou aí, que o slogan da extrema esquerda é França insubmissa. Isso tem relação com França resistente, tem relação com a resistência francesa. E isso tem relação com Edgar Morin. Por quê? O Morin, que é esse nome fantástico, extraordinário, com mais de 70 livros publicados, inclusive com livros publicados quando ele completou 100 anos de vida, em 2021, ele lançou um livro. Em 2023, ele voltou a lançar um livro chamado De Guerra em Guerra, de 1940 à Ucrânia. Esse livro foi lançado o ano passado, em 2023. Então, Edgar Morin está fazendo, hoje, neste dia 8 de julho, 103 anos de vida em plena lucidez e em plena efetiva participação política. Ele fez uma advertência recente de que era preciso resistir e lembrou uma entrevista que ele havia concedido, uma belíssima entrevista que eu tenho guardada, que ele havia concedida em março de 2015, em que ele confessa que tinha 2 erros de que ele se arrependia na vida. O primeiro deles, e o mais importante, foi o de não ter. Quando o mundo estava, a Alemanha nazista estava nos preparativos para detonar a Segunda Guerra Mundial, ele não deu importância de vida, não deu o significado adequado, não deu o grau de perigo que o nazifascismo traria para o mundo. E o que é que aconteceu? Para reparar esse erro dele nos seus tempos de jovem, ele se inscreveu na resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial e foi um elemento atuante, ativo, corajoso dentro da resistência, e aí formou todo esse caráter que o tornou um dos pensadores, um dos intelectuais mais respeitados de toda a história do mundo. E, recentemente, ele lançou, com base nisso, esse apelo: resistam, sobretudo dirigido aos jovens, resistam, não se entreguem, vão à luta. E eles foram à luta, sobretudo os jovens franceses foram às ruas, tomaram conta das ruas e mostraram que são capazes de virar o jogo, como a resistência francesa foi capaz de expulsar os invasores alemães do seu território e conseguirem com isso, em território francês, o dia D que se registrou com a vitória dos aliados e a derrota do nazifascismo da época, quando Alemanha e Itália, nazismo e fascismo, se uniram para fomentar essa guerra estúpida que matou milhares e milhares e milhões de pessoas no mundo todo, sobretudo judeus, negros, gays e prostitutas. Pois bem, o Edgar Morin, ele, por tudo isso, merece essa homenagem que está sendo feita hoje a ele. Neste momento em que nós estamos aqui no programa, existem lives em várias universidades no mundo inteiro comemorando os 103 anos de vida próspera, frutífera, benéfica, em que ele alerta, e eu gostaria de lembrando os diversos e importantes livros, obras magníficas que ele lançou, como Lições de um Século, Ética, Cultura e Educação, Ensinar a Viver, Manifesto para a Vida, para mudar a educação, os 7 saberes necessários à educação do futuro, o Método, que é uma obra filosófica importantíssima, a Via,
inclusive está aqui hoje na minha estante, de guerra em guerra, pensar global, o homem e seu universo. Eu termino com um apelo que ele nos lançou recentemente. O mundo vive a metástase do ego que suplanta o pensamento complexo. Guerra sem fim e democracia em crise são sintomas. Só a ação criativa e comunitária afasta o espectro da morte e constrói outros futuros. Eu encerro sobre a vitória na França, sobre a derrota do nazifascismo, encerro com esse pensamento do Edgar Morin. Muito bem, João. O Morin sempre teve um papel significativo. E um detalhe, ele nunca tergiversou. Depois que ele passou, que ele aderiu à resistência, nunca tergiversou. O pensamento dele sempre foi linear. Sempre no sentido de trabalhar para o progresso, para o melhor, para o bem-estar da sociedade. Não precisa fazer aquele discurso se é direita, esquerda, mas para o bem-estar da sociedade. Não para se estabelecer conflitos, né? Então, o Morin, por exemplo, muita gente não sabe o que é a resistência francesa. A resistência francesa, a França foi pega quase que de surpresa pelos alemães, que invadiram praticamente lá, em troca de não se destruir Paris, não se destruir a cultura francesa, se criou a famosa República de Weimar, que, na verdade, era um preposto colocado. Botaram um governo local, mas comandado pelos fascistas, pelo nazista e pelos fascistas. Eles que comandavam, né? Tinha lá um representante do governo lá. Sim. Mas que não mandava absolutamente nada, era um fantoche, né? E o Morin, nessa época, foi que ele viu realmente que ele reagiu, que ele entrou para a resistência francesa. E a resistência francesa, ela se calcula que cerca de 25 mil pessoas morreram em operações da resistência francesa. Morreram. Isso eu estou falando de gente que foi combater nazista e que foi morto. Gente que jogou bomba em bunker. Sim. Então, calcula-se que cerca de 20 mil pessoas morreram da resistência. Mas o maior legado da resistência é esse que o Jorge Mano está colocando. O maior legado é a não entrega. Se você passa do princípio de que determinado bloco político venceu e que aquilo está consolidado e se entrega... E não luta. E não resiste, né? Não resiste. Resistência francesa, você está concordando com aquilo. Você está dando um beneplácito, você está dando o seu carimbo está ali. E aí você tem o Morin de 102 anos e tem o Mbappé, que não tem nem 20, né? Sim. Que foi para a rua. O que é difícil, porque normalmente os nossos esportistas têm um véu, não sei o que diabos é que passa. Acho que todo o sangue se concentra nos outros órgãos, não vão para o cérebro, mas os nossos esportistas, via de regra, são de uma tendência de direita. É uma desgraça isso, mas acontece. Você tirando exceções como Sócrates, né, que não dava quase entrevista. Por que o Sócrates não dava quase entrevista? Será que ele não queria dar? Não, porque ninguém escutava ele, porque ele esculhambava todos os governos. Quando ele dava uma entrevista, o que você achou do governo tal? Eu cheguei a escutar algumas entrevistas dele daquela página amarela da Playboy. Disse, o governo tal é uma M com um K. Aí complementou com um presidente K. E era em pleno regime militar, né? Tu dá uma declaração dessa, não prendeu porque era o Sócrates, né? Porque se fosse eu, assim, de Ananias, já tinha saído lá escoltado, né? Pelo batalhão. Então, o que acontece? Você tem que sempre manter as pontes de resistência. E isso também, até a pessoa que é de direita tem que reconhecer que se não existir essa esquerda, vocês também não vão ter sentido. Eu fiquei impressionado, eu fiquei acompanhando hoje pela CNN, fiquei pela CNN e pela AFP. Cíntia, o Milei lá fazendo uma declaração e os caras batendo as palmas para ele. Cara, era um negócio completamente sem sentido. Ele não falava coisa com coisa. Ele não transmitiu mensagem nenhuma. Sabe o que é tu botar um monte de meme e o pessoal bater palma por meme? Era a turma do meme. Ouviu, Francis? Você já voltou pro Milei, você tá de olho no Milei, né? Ananias, essa questão que a Cíntia citou dos símbolos nacionais, eu acredito que essa falta do brasileiro de abraçar, de acolher os símbolos, além
deles terem sido apropriados pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, advém também da falta de politização de uma parcela da sociedade brasileira. Na França, a sociedade francesa é uma sociedade mais politizada. Então, é uma politização que inicia ali desde antes da Revolução Francesa, em que as grandes massas, movimentos camponeses se levantaram contra a monarquia absolutista. Então é um exemplo a ser seguido por outras nações que vivem essa ameaça de extremistas, especialmente da extrema-direita, ascenderem ao poder. Então, sem essa união, sem esse movimento popular, não se chega a lugar nenhum, porque, como bem a Cíntia frisou, não é só uma única esquerda, são várias esquerdas que se uniram ali também junto com o centro, em uma estratégia para tirar candidatos que haviam ficado em terceiro lugar nas eleições no primeiro turno, para que a extrema-direita não ascendesse ao poder na França. Então, mais uma vez, os franceses dando um exemplo para a política mundial. Aí, eleição Nandinho, histórica. só complementando a história do Edgar Morin, nesse momento em que a gente vê a eleição americana sob suspense, com uma pressão gigante para que o presidente de 88 anos, não, 85 anos, abandone a sua candidatura, porque ele já não tem capacidade, e que isso é trazido para o Brasil com um presidente de 78 anos, que é a idade do presidente Lula, né, que já virou, ontem era um dos assuntos mais comentados do Twitter, o Biden da Silva. Quando o Edgar Morin tinha 99 anos, na pandemia, ele escreveu um livro, Cambiemos de Via. Eu comprei esse livro. E é o que tem de mais lúcido em análise da pandemia. Ele fala de quanto o mundo estava vivendo um fluxo de conflitos e fala do quanto é importante que se humanize a sociedade. E a gente viu de lá para cá, tudo que ele escreveu naquele é um livrinho pequeno. Eu super recomendo quem puder comprar. Deve ser o único dele que é pequeno. É pequenininho, é um livrinho Porque os livros assim, dele são todos... É do estilo Byung-Chul Han. É desse pequenininho assim, da capinha azul. Eu comprei pela internet, porque eu fiquei curiosa de ver aquele homem de 99 anos, que não precisava provar mais nada para ninguém, se arriscar a escrever um livro, que era, aliás, a continuação desse livro que a gente está vendo aí, que o Osmando colocou, A Via. Ele diz, precisamos mudar de vida, cambiemos de via. E aí a gente mostra que não é só a idade das pessoas, é o que elas têm a oferecer para o mundo. Porque o presidente Lula tem 78 anos. O Donald Trump tem a mesma idade do Lula. Sim. Então, por que essa pecha não cai, não cola no Trump? E os dois oferecendo coisas tão diferentes. Não é impressionante? É como que eu vejo políticos piauienses, inclusive, chamando o Lula de Biden da Silva e dizendo... Trump, somos Trump, eles têm a mesma idade. É a contradição. Como a gente não tem politização, como disse o Francis, a gente não tem sequer um senso lógico de pensar, poxa, ele está aqui elogiando o Trump e dizendo que o Lula não tem mais condições, então quer dizer, os dois têm a mesma idade. Sim. Assim, então tem alguma coisa que não está batendo. Rapidinho, João. Nos Estados Unidos você tem um fato ainda que chama mais atenção. A Corte Suprema é vitalícia. É vitalícia. Eu não estou falando que ela termina aos 85 anos. Lá é vitalícia. Não tem aposentadoria. Lá é o seguinte. Não tem a corrupção. Ou eu me declaro impedido, acho que não tenho mais condições, ou o decano convoca todos os outros e o decano para convocar é difícil, porque quem vai presidir é o mais velho. João, eu preciso... Aí para tirar outro mais velho, né? João, eu preciso avançar, então, mas esse ponto da idade, eu quero só fazer um reforço final para a Cíntia. Está aí, Edgar Morin, 103 anos. 102. 103. 103.